Eu quero com muita alegria ler um texto com você, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã tão preciosa. Eu quero que você redobre a sua atenção, Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 6, que diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono. Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu tenho um tema para ela, é Jesus, o cordeiro e o leão. Amém? Queridos, esse texto mostra uma cena quando João teve a revelação do Apocalipse. João foi levado ao céu e esse texto narra um contexto daquilo que estava acontecendo, né? Há um contexto no texto. E eu quero usar aqui o contexto do texto para dar uma base para aquilo que eu vou falar nessa manhã. Já você vai entender essa imagem que eu escolhi para colocar aqui. Não havia ninguém digno. João tem uma visão e ele vê um rolo escrito de ambos os lados. A gente sabe que João estava vendo um pergaminho e há um clamor, né, dos anjos. Sempre que há uma pergunta no céu na verdade, não é que existe uma dúvida ou que há uma dúvida com relação àquilo que está se perguntando. Nada mais é do que exaltar a resposta. Por isso a pergunta. A pergunta é para que a resposta seja exaltada. E o anjo que aparece aqui, um anjo poderoso, aparece proclamando em alta voz, perguntando quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. E o texto vai dizer que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro. E o negócio era tão sério que o texto bíblico diz que nem sequer podia olhar para o livro, muito menos abrir o livro. E quando João se dá conta daquilo, que a história humana seria estagnada, estacionada, a partir do momento que aquele livro não pudesse ser aberto, João começa a chorar, e ele chora muito. O texto vai dizer que ele chorava. Ele está falando aqui, contando na primeira pessoa, ele diz: eu chorava muito. Não é alguém que viu ele chorar. Ele diz: eu chorava muito. A gente sabe que essa expressão aqui é aquele choro da alma. Eu não sei se você já chorou assim. Não é uma lágrimazinha que desce. Não, é um choro que vem do mais profundo do seu coração. João começa a chorar muito, porque ninguém foi encontrado digno. Então, o texto vai nos dizer que um ancião chega perto dele e diz: você não precisa chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele está fazendo a menção da pessoa de Cristo, e ele diz a raiz de Davi. E aí ele sintetiza a vitória de Jesus. Ele diz: ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele está dizendo: Jesus venceu para que a história, para que o plano, para que o propósito tenha seguimento. Essa expressão já deveria ser o suficiente para a gente fazer uma oração aqui para casa cheio de esperança e de alegria. Preciso dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Jesus venceu. A gente podia parar aqui. Aquele que está em Cristo vencerá com Ele. Se você está em Cristo, você é um vencedor. Paulo escrevendo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Então assim, antes de mais nada, você pode até melhorar o seu rosto nessa manhã. Amém? Diz para quem está perto, você é vitorioso. O anjo diz para ele, não chores. O leão da tribo de Judá venceu e ele é digno. Então, João vai, eu não estou sendo redundante aqui no então, não, tanto no versículo 5 como no versículo 6, os dois começam com então. Então, a Bíblia vai dizer que João vai buscar na sua vista esse leão. Ele quer olhar para o leão que venceu e que ressuscitou. Mas ao olhar, preste bem atenção nessa figura. Quando o ancião diz, eis aqui o leão, ele se vira para ver o leão. Ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. E quando ele vê um cordeiro, ele descreve esse cordeiro como um cordeiro que parecia ter estado morto, mas estava de pé no centro do trono. Ele olhou e disse, parece que foi morto, mas está de pé no centro do trono. Quem está entendendo? Quando você volta ao Apocalipse capítulo 1, Jesus diz para João assim, não temos, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e aquele que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Quando ele vai buscar essa figura do leão, ele vê um cordeiro que pareceu ter estado morto, mas estava de pé, havia ressuscitado e triunfante estava no centro do trono. Eu preciso dizer isso, gente. Jesus não está no túmulo. Quando eu estive em Israel, eu estive no túmulo de Jesus. E é lindo e maravilhoso. Entrei no túmulo e pasmem, o túmulo está vazio. E tem uma plaquinha desse tamanhozinho assim, ó, na porta, que está escrito só essa frase. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. O túmulo vazio. Pastor, onde ele está? No trono. No trono. Da cruz para o trono. Ele está no trono. Não importa o que aconteça, a terra pode esmurecer, os montes podem virar cinza e pó, as águas do mar podem secar. Ele continua no trono, eternamente. Amém. Mas quando ele olha, ele vê esse cordeiro. Por que cordeiro? Se foi anunciado um leão. E aqui entra o que eu quero trazer nessa manhã. Porque Jesus, ele é cordeiro e ele também é leão. Ele é leão e também é cordeiro. Isso não é uma figura que eu estou inventando, uma figura de linguagem. Isso é bíblico. Existem figuras dessa que você encontra onde existe o leão e um cordeiro. Algumas figuras têm uma cara de um leão maior com um cordeiro menorzinho. Outras, há uma desassociação das duas. Por isso que eu escolhi essa. Que essa representa exatamente o que eu vou falar nessa manhã. Jesus, ele é os dois. Como que a gente encontra respaldo para isso? Porque o cordeiro fala de que Jesus é o Salvador. O leão fala de que Jesus é o Senhor. Mas Jesus é Salvador e Senhor. Reverberando aqui até o que o pastor Robson começou ministrando ali na ceia, apontando para esse que é o Salvador e Senhor. Agora, você pode ter certeza disso que eu vou falar e eu nem preciso te perguntar. Eu sei que você prefere 1000 vezes mais o Salvador do que o Senhor. E tem alguns que vão muito mais longe nisso e querem amar o Salvador e ignorar o Senhor. Mas essa imagem mostra que não são duas coisas separadas.
é uma só. Quem está entendendo isso daqui, amém? Então, o Cordeiro de Deus fala da vítima que te ama, que entregou a própria vida por você na cruz. O Cordeiro fala daquele que derramou o seu próprio sangue. Você olha para o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, e imediatamente as tuas injustiças sofridas, você encontra nele, na figura do Cordeiro, todo o consolo para todas as injustiças, todo o consolo para tudo aquilo que você sofre. Você encontra nele inspiração, você encontra nele paz, você encontra nele descanso, você encontra nele reconciliação com Deus. E está tudo certo, porque é isso mesmo. Mas ele não é somente Cordeiro, ele também é leão. E como leão, eu vou falar uma coisa, eu não sei, o Senhor está me levando, de vez em quando Jesus faz isso comigo, de me levar para umas ministrações que são, eu vou dizer, não são absolutamente nada populares, mas são bíblicas, e elas precisam ser pregadas. E eu preciso um dia, gente, chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, a responsabilidade que estava sobre mim, eu cumpri. Porque é a Ele que eu devo prestar conta. Quem está entendendo? Amém? Você precisa entender que como leão, você está preparado para ouvir isso? Ele vai te caçar. Ele vai te apertar. Ele vai gerar temor. Porque ele também é leão. E eu preciso dizer, ninguém põe esse leão numa jaula. Ninguém prende esse leão num lugar. Ninguém monta nesse leão. Ninguém põe uma coleira nesse leão. É por isso que a gente ama o Cordeiro Salvador. Porque nos dá a impressão de que sobre o Cordeiro nós temos domínio. Nós fazemos aquilo que queremos. Mas eu preciso dizer nessa manhã que Jesus não é só Cordeiro, gente. Jesus também é leão. E isso frustra muita gente. Porque o que acontece é que ao longo dos anos, o nosso cristianismo deficiente educou a maioria dos crentes a olhar para o Senhor somente como Cordeiro, como o Cristo crucificado. Aquela imagem dele absolutamente indefeso, sendo vítima, morrendo pelos nossos pecados. E a igreja, historicamente, não deu ênfase, e é óbvio que não vai dar mesmo, não deu ênfase a essa figura do leão, do Senhor, que é misterioso, que corre o risco de gerar menos empatia nas pessoas. Falar de Jesus como Senhor pode gerar um desconforto. Às vezes alguém ouve e não quer ouvir mais, quer ir embora, quer sumir. E isso pode gerar alguma preocupação naquele que está pregando a palavra. Mas eu preciso dizer para você que eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Minha única preocupação é corresponder ao chamado de Deus na minha vida. Ponto. Essa é a minha preocupação. Sabe, o Cordeiro, ele é mais simpático. Ele foi morto, ele foi martirizado. O Cordeiro é o símbolo. E nada disso que eu estou falando está errado. Eu estou falando quando eu falo de Cordeiro, de Jesus como Salvador. E amém, é isso mesmo. Ele é esse símbolo do bom que se sacrifica. E se ele sofreu por nós, imagina, querido, né, o tamanho desse consolo. Mas eu preciso dizer para você que a Bíblia também fala de Jesus como Senhor. Não só como Salvador. Por isso que eu digo os dois em um. 1 Timóteo 6,15 diz assim: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado. Está falando de Jesus, o único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Romanos 14,9 diz assim: foi para isso que Cristo morreu. Para quê? Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos.
Quando você lê 1 Pedro 3,15, diz assim: antes, cada um de vocês santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. E há uma reivindicação do próprio Jesus. Há uma denúncia do próprio Cristo com relação às pessoas que lhe veem como Salvador, mas não lhe veem como Senhor. E ele agrava a denúncia, dizendo que tem aqueles que dizem que ele é Senhor, mas não fazem aquilo que ele manda fazer. A denúncia agrava. Lucas 6,46, o próprio Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, vocês estão entendendo? A gente ama esse Jesus Salvador. Mas isso, queridos, é um cristianismo 50%. Porque ele não é apenas Salvador, ele também é Senhor. E o cristianismo, o evangelho, não é um evangelho de 50%, não é um evangelho de metade. É um evangelho completo, inteiro. E aqui gera escândalo em muita gente. Porque muita gente reclama de Jesus como Senhor e não quer servi-lo. Porque o Jesus Senhor não negocia nada. Ele manda. Ele é o Senhor. E é aí que a maior parte de nós não aceita. Não, tem que ser do meu jeito. Do jeito que eu aprendi. Segundo as tradições que eu recebi. Pedro, escrevendo sobre isso, ele vai dizer em 1 Pedro, ele diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. E é aqui que entra um embate, e a gente se escandaliza, sabe? Porque muita gente começa conhecendo Jesus como Salvador, e é isso mesmo. Aquele que tem a misericórdia, aquele que cura as nossas feridas. E quando choramos e nos angustiamos, nós nos agarramos a Ele. Mas conforme avançamos no conhecimento de Deus, Ele vem sobre nós. E Ele vem com força. E Ele vem para nos pegar de frente. E nós nos escandalizamos. E Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 11,6, ele diz assim: mais do que feliz é aquele que não se escandalizar de mim. Jesus está falando. Jesus está tratando. Sabe, o Cordeiro, ele é maravilhoso e precisa ser lembrado e valorizado. E a gente faz isso constantemente aqui. Sabe, na cruz precisa ser lembrado de eternidade a eternidade. E é assim, gente, eu estou absolutamente confortável para falar sobre isso, porque quem congrega aqui me conhece e sabe o quanto eu prego a cruz de Cristo, o Cristo Salvador nessa casa. Eu não tenho que prestar conta disso, porque quem acompanha sabe disso. Na Santa Ceia, que logo mais nós vamos participar, nós evocamos isso, né? O Salvador. Mas a gente não pode se esquecer do Senhor. A cruz é fundamental. E a cruz precisa ser experimentada de forma completa na sua plenitude. Mas isso é o início. Ele também é leão. E geralmente, quando chegamos no Evangelho, estamos de cara com esse cordeiro. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada em João, por exemplo, nós damos de cara com João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos consola. Ele nos conforta no nosso cansaço. Ele nos consola nas injustiças que sofremos. São momentos de comunhão. E a gente começa a caminhar com esse cordeiro em pastos verdejantes. É tão maravilhoso, né? Em clima de retiro espiritual. E a gente acha que vida cristã vai ser somente isso. De repente a gente ouve um rugido. E quando a gente ouve um rugido, sabe o que a maioria dos crentes faz? O sangue de Jesus tem poder. Amarra, está amarrado. Está querendo amarrar Jesus em nome de Jesus. Está amarrado Jesus em nome de Jesus.
Porque, ué, que história é essa de leão? Não, cordeirinho. Não vem rugir aqui não. Mas ele ruge. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele ruge. E é nessa hora que a gente vai dizer o que é isso que está acontecendo. Mas como, queridos? Repreendê-lo em nome dele mesmo. E é aqui que o leão se apresenta. E você pode não acreditar nele. Você pode dizer para você mesmo, isso é coisa do inferno. Precisa ser quebrado na minha vida. Tem gente que participa de 7 quintas-feiras para impedir que Jesus faça o que ele está fazendo. Não há nada que você faça que impeça Deus de trabalhar, porque ele não veio para negociar. Ele não existe artifício e desculpa sua que possa domá-lo. Ele é o leão da tribo de Judá, e ao rugido dele, todas as nossas estruturas se abalam. Se abalam. Você é lançado muitas vezes numa crise, porque você se escandaliza com isso. O evangelho parece ter perdido o sentido, roubado as explicações. Porque agora você está vivendo algo diferente. Eu preciso dizer que quando ele ruge, a terra treme. A palavra de Deus diz em Salmo 33:8, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois quando ele falou, tudo se fez. Quando ele ordenou, tudo surgiu. Você está entendendo isso ou não? Esse é o leão. O cordeiro também é leão, mas você não estava preparado para isso. E isso gera um cristianismo de frustração, onde não existe crescimento, existem bebês espirituais que continuam tomando o leitinho e não querem sair, não conseguem progredir para um alimento sólido que vai gerar crescimento. E isso pode levar anos. E tem uma porção de crentes que são crentes há anos, que estão dizendo que amam o cordeiro, mas vivem repreendendo o leão, por não entender isso que eu estou pregando aqui. Jesus não é só Salvador, Jesus também é Senhor. Ele não apenas salva a sua vida, Ele é o Senhor da sua vida. E a gente precisa entender isso. Então, muitos acham que ele não é leão, que ele é apenas esse cordeirinho. E porque ele é um cordeirinho que sempre está ali, adivinha o que muita gente quer fazer com o cordeirinho? Fazer dele um pet. Vai ser meu pet. É pet mesmo? É pet, né? Vamos fazer dele um pet. Um cordeirinho bonito, né? Então, olhamos aí para o cenário da igreja cristã no Brasil e a gente vê, a começar pelos líderes, a gente vê todo mundo falando de Jesus como cordeiro e está tudo certo, mas só falam sobre isso. E aí entra um outro engano. Se ele é meu pet, eu posso pôr uma coleira nele e posso fazer dele o que quiser. Então eu formato ele, aquilo que eu quero, né? É como querer adestrar Deus. E aí a gente ouve, talvez você busque isso na sua memória, as nossas orações. Senhor, segunda-feira, pisa nos meus inimigos lá na empresa que eu estou trabalhando. Na terça-feira, Senhor, eu preciso que tu abra uma porta. Na quarta, Senhor, eu quero ser promovido na quarta. Você está notando? Na quarta eu quero ser promovido lá no meu trabalho. E você está me devendo, eu estou querendo casar, até agora não apareceu ninguém, aparece aí. Tem que ser tal mês, tal ano. Tratá-lo como se fosse um pet. A gente dá um banho, põe um lanchinho e ensina alguns truques para nos fazer felizes. Ah, querido, desculpa. Não é nada disso. Ele é cordeiro.
mas ele também é leão. E é impressionante como a maioria de nós corre esse risco. E eu vou dizer uma coisa, se nós entendêssemos que aquele que morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, nós não iríamos escarnecer dele. Nosso comportamento em muitas coisas seria completamente outro. Nos nossos relacionamentos também, nós não roubaríamos a honra dos outros. Nós não seríamos egoístas, nós teríamos outra forma de viver. E então viveríamos de fato o Evangelho. Agora eu posso lhe dizer uma coisa, é exatamente porque Ele nos ama, que Ele vem como o leão. Sabe, o Cordeiro nos ama e Ele nos salva. Mas é como o leão, Ele faz a sua natureza ser revelada em cada um de nós. Escute o que eu vou dizer, mesmo que você não goste de ouvir, não queira ouvir. O leão da tribo de Judá não tolera pecados repetitivos. O leão da tribo de Judá é santo. O leão da tribo de Judá não aceita os teus pecados de estimação. O leão da tribo de Judá diz: eu sou santo, sejam vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Pastor, essa mensagem está soando como ameaça. É ameaça, mas é bíblico. Quer ver? O cordeiro perdoa os nossos pecados, mas o leão trata os nossos pecados. Vou provar isso para você. Vamos deixar Jó falar? Olha o que Jó fala. Capítulo 10, versículo 16. Se meu coração se ensoberbece, olha o que Jó vai dizer. Ele me caça como um leão. Jó está falando. Torna, ó Deus, a fazer maravilhas contra mim. Não é em mim, é contra mim. Jó entende exatamente o que está acontecendo. Deixa eu ler Oséias 13 para você. Capítulo 13, versículo 6. Até o 9, eu destaquei algumas frases. Deus está falando assim, presta bem atenção. Quando eu os alimentei, Deus está falando do povo. Deus está falando dos seus filhos. Ele diz assim, quando eu os alimentei, eles se fartaram. E estando fartos, ensoberbeu-se o seu coração. Então se esqueceram de mim. Serei, portanto, para eles como um leão. É a Bíblia. Escute o resto. Espreitarei, é Deus falando, junto ao caminho, devorá-los-ei como leão, porque tu te rebelaste contra mim, o teu único ajudador. Quando a gente vai para Jeremias 25, 36, está dizendo assim, o profeta, ouçam o grito e os uivos dos donos de rebanho, pois o Senhor destruiu o pasto deles. Como o leão, deixará o Senhor o seu covil e a sua terra será assolada. Lamentações, capítulo 3, versículo 10, Jeremias escreve, como leão em esconderijos, Deus desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços e me deixou desolado. Entretanto, eu me recordo e por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Vocês estão percebendo isso daqui? Há um Jesus, queridos, que é o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, que tira o pecado do mundo, mas há o leão da tribo de Judá, que nos confronta, que vem de frente e que exige de nós santidade. Ele exige o que exige para fazer com que a nossa vida tenha valor, peso de glória. Por isso, você precisa ter a sensibilidade de entender que aquilo que está acontecendo na sua vida, você está colocando na conta de homem,
na conta de mulher, até na conta do diabo algumas coisas. Mas é o leão que está rugindo. É o leão que está rugindo. E quando ele ruge, a gente tem que estremecer. Escute, 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, caia, enfim, o interior, contudo, se renova a cada dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, não se atente às coisas que se veem, pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele é o leão da tribo de Judá. Todo mundo achou que ele chegaria a tempo de salvar Lázaro. E ele não chegou. Ele chegou depois. E porque ele chegou depois, na hora que ele quis, ele ressuscitou Lázaro para a glória de Deus e não para a glória do Lázaro. A nossa vida, queridos, tem que apontar para a glória de Deus. Por isso, pelo fato dele nos amar tanto, ele virá de maneira incisiva e intolerante contra os nossos pecados. E a gente precisa ter o entendimento de quem é o Senhor. E se queremos de fato agradá-lo, para que a gente não se atreva a ofendê-lo. Se você é amado para a salvação, ele também virá sobre você e derrubará na sua vida tudo aquilo que impede você de viver o que ele determinou para a sua vida. Sabe, eu gostaria muito de nessa manhã estar falando aqui apenas do Cordeiro. Mas como eu disse, eu estou pregando umas mensagens impopular, mas terrivelmente bíblicas. Não é pela metade, né? É completo. Sabe, eu preciso pregar sobre o temor do Senhor para considerar Deus em todos os nossos caminhos. Quando o orgulho está assediando o nosso coração, nós devemos lembrar que Ele é leão e que nós não devemos roubar nada dele. Sabe, Ele é imprevisível. Você pode se sentir ferido, magoado por Deus, desprezado, e nessa hora parece que você olha ao redor e parece que para você ele é leão, para quem está perto ele é cordeiro. Você diz: poxa, Jesus, tem como trocar? Ele trata com cada um de nós de forma individual. Mas eu preciso dizer que não importa a forma que ele está nos tratando, ele nos ama. Ele nos ama. Sabe, Jó ficou tão indignado que no capítulo 29, ele ficou tão indignado que o leão veio para cima dele. Tão indignado que no capítulo 29 ele quis montar ali um tribunal para expor perante o juiz a sua fala, a sua defesa de que aquilo que estava acontecendo não era certo. Mas o leão rugiu, queridos, no capítulo 38. O leão, ele ruge, ele não dá explicação, ele apenas fala para Jó e mostra para Jó o domínio dele sobre todo o universo. E depois, grave bem isso, depois que o leão rugiu, Jó caiu no seu devido lugar, humilhado diante de Deus no pó e na cinza. E ele diz: antes eu falava do que eu não entendia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus restitui tudo para Jó. Mas para um outro Jó. Um Jó que agora tinha uma revelação de Deus que ele nunca teve. Porque para Jó era só cordeiro. Mas também tem o leão. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. O leão, querido, não nos poupa. Não vai se desviar do propósito de produzir glória em nós. E aqui, eu estou quase partindo para o final, é que chega um momento maravilhoso, que eu chamo
eu mesmo chamo para mim mesmo de revelação inversa. Quando eu estou sendo tratado pelo leão da tribo de Judá, quando chega no momento em que eu não aguento mais, então ele se revela como cordeiro. Ele conhece nossos limites. Ele conhece até onde a gente vai, até onde a gente alcança. E é nesse momento que eu sou surpreendido por algo maravilhoso. O leão aparentemente impiedoso se revela como o cordeiro que ampara. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não faz puxadinho na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Deus não vai chegar no seu terreno, que você fez lá uma construçãozinha, e Deus vai fazer um puxadinho para melhorar a sua vida. Deus vai dizer, se é meu, vamos arrancar tudo. Ele destrói para edificar. Quem está entendendo isso? Porque isso é muito sério. E isso pode virar uma chave em você, para que você se torne alguém na presença de Deus, que realmente tenha frutos. Mas não se esqueça, ele primeiro arranca, para depois plantar. Ele primeiro corta, para depois frutificar. Sabe? E todos nós queremos o fruto. Mas se as nossas raízes não estiver nele, então virá o machado primeiro. Para que depois a gente produza frutos. Sabe? Quantas vezes nessas horas, testemunho meu, tá? Eu me indignei. Você sabe por quê que eu me indignei? Porque eu fiquei com dó de mim. Tô com dó de mim mesmo. Se Deus não tem dó de mim, eu tenho que ter. E me indignei contra ele. Então eu gemia. E arrependido, ele dizia amorosamente, eu vou arrancar tudo para fazer algo novo. Eu vou limpar para edificar. É nessa hora que você é tentado a sentir-se vítima de Deus. Mas eu te pergunto, você está preparado para ele? Eu lembro-me de João Batista, esses tempos atrás eu ministrei sobre João Batista, mas ele prega sobre o Senhor. Ele aponta para o Cordeiro. Ele se agarra na verdade. É João Batista que diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quando ele foi enfrentar Herodes, Herodes jogou ele para a prisão. E quando ele é jogado para a prisão, ele se sentiu tentado. O Messias tem que ter dó de mim. E aquilo encheu o coração dele. E ele acreditou, provavelmente, piamente, que o Senhor ia aparecer para fazer uma visita. E ele não apareceu. Como não? Depois de tudo que eu fiz? Ele não apareceu. Ele morre. Ele é um mártir, ele é decapitado por causa dos caprichos da filha de Herodias, que pediu a cabeça dele num prato. Mas Jesus, ao falar dele, dá testemunho, ele diz, nunca houve entre nascido de mulher alguém maior que João Batista. Olha onde Jesus coloca João Batista. A vida de João Batista. Veja o grau de glória que João Batista alcança. Veja o testemunho que João Batista alcança. Mesmo Jesus não tendo feito o que João esperava. Jesus não é um pet. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Sabe? Então, muitas vezes, para que você não seja um filho medíocre, uma filha mediana, para que você alcance um grau de glória maior, ele te ferirá, quebrará os teus ossos. Pastor, que é isso? Bom, deixa eu ler a história de Ezequias aqui, a oração de Ezequias. Primeiro Deus fala com ele, né?
E aí Ezequias vai falar. Ezequias está falando do que estava acontecendo. Ele diz assim, Isaías 38:13. Esperei pacientemente até o alvorecer. Quem aqui já amanheceu na oração? Esperei pacientemente até o alvorecer. O que você espera se você passar a noite em oração? Quem é que vai chegar para você? Olha o que Isaías escreve. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos, e dia e noite foi acabando comigo. Ele continua, 38:17, olha a revelação. Mas foi para o meu benefício que eu sofri. Isso é amor. Deus não nos aperta para satisfazê-lo, porque tem prazer nisso, mas é para o nosso benefício, para que a gente o conheça. Vocês estão entendendo isso, gente? Ele continua e diz, em teu amor, não era o leão? Em teu amor me guardaste da destruição, e pelo teu amor lançou para trás de mim todos os meus pecados. Ele se apresentou como leão. Ele termina e diz, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Quer dizer, ele termina louvando. Os pais contam a tua fidelidade. Escute agora, o Senhor me salvou. Mas ele não apareceu como leão. Ele não despedaçou o Ezequias. O que Ezequias está falando? Meu irmão, não existe nada melhor, nada mais profundo, nada mais precioso. Não existe outro sentido na vida que não seja conhecer Jesus plenamente. Ele é cordeiro, mas ele também é leão. Você é capaz de reconhecê-lo? Eu vou terminar, vocês podem até subir, eu não vou dar seguimento. Mas eu pergunto, eu vou fazer umas perguntas meio chatas aqui para a gente terminar. O que você espera da sua vida? Só cordeiro? Ou leão também? Sabe, você também vai pô-lo à distância para a sua própria segurança? Dizer, eu vou seguir Jesus de longe. Assim, quando eu perceber que ele está cordeiro, eu chego. Mas se eu perceber que ele veio para me tratar, para me confrontar, ainda bem que ele está longe, dá tempo de fugir. A gente precisa tomar uma decisão com relação a essas coisas, sabe? Ou você pode dizer, não importa a dor, não importa a incompreensão, não importa as críticas, nem o tempo da espera, nem a minha própria pena sobre mim mesmo, nem o quanto você terá que arrasar e construir. O que importa é que eu seja achado pelo leão e abraçado pelo cordeiro. É nesse lugar que Deus quer levar cada um de nós. Eu quero terminar com algo muito precioso que a gente pode fazer nessa manhã. Primeiro, Deus vai falar com Efraim e Judá. E num segundo texto, deixa eu ler esse. Oséias 5,14, eu acho que eu tenho ali. Olha, redobre a sua atenção, eu estou terminando. Deus está falando assim, porque para Efraim serei... O que está escrito ali? Troca pelo seu nome. Tem coragem? Não. Porque para Efraim serei como um leão. Olha aqui. E como um leão grande, a casa de Judá. E aí, vai dizer o sangue de Jesus tem poder? É Deus que está falando? Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora e arrebatarei e não haverá quem livre. Olha Deus falando, irei e voltarei ao meu lugar
Até, diga glória a Deus pelo até. Glória a Deus. Até o quê? Que se reconheçam culpados. Olha o arrependimento. E busquem a minha face, estando eles angustiados. Olha o que Deus está dizendo. Vão me procurar de madrugada. Aí você pode ler isso aqui, saia por aquela porta. Diga, isso aqui para mim não dá. Isso aqui não é para mim. Ou você pode fazer a oração do profeta. Porque esses versículos aí, o 14 e o 15, são os últimos 2 versículos do capítulo 5. Vamos ler os 3 primeiros do capítulo 6? Agora o profeta vai responder a isso aí. Vamos lá. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Receba essa palavra. Ele feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao terceiro dia o quê? Ressuscitará. Escute agora. E viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos. Então, coloca aqui o tema para mim. Coloca o tema aqui, querido. Então, conheçamos e prossigamos. Então, conheçamos e prossigamos. Por que você parou aqui? Ele te feriu e é Ele que te sarará. Foi Ele. Está preparado para ouvir isso agora? A essa altura já consegue? É Ele. Ele que faz. Porque Ele não é só o seu Salvador, Ele também é o seu Senhor. Há um propósito na sua vida que vai muito além daquilo que você está vendo. Há um trajeto, há um caminho. E sabe por que você está aqui? Você está aqui todo arrebentado, todo coisado. Eu estou toda coisada, pastor. Querido, Ele te despedaçou, mas Ele te sarará. Ele te feriu e atará a ferida, porque ao terceiro dia teve ressurreição. Vivamos diante dele, conheçamos. Eu quero terminar com isso. Coloca ali para mim o Oséias 6, 1, 3. A gente acabou de ler. Quero terminar só com isso. O que está escrito na última linha desse versículo, eu deixei desse jeito de propósito. O que está escrito ali? Ali está a referência, Oséias, mas na linha de cima, vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Ele é Senhor. A gente precisa parar, reconhecer os culpados, buscar a face do Senhor, buscar a Deus. A gente precisa voltar e tornar o Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, mas Ele nos sarará. O leão que despedaça também é o cordeiro que sara. Você está entendendo isso? Sabe por que eu estou insistindo? Porque tem pessoas aqui que estão sendo curadas nessa manhã. Aqui dentro, ó. Fui eu, diz o Senhor. Eu despedacei. Eu despedacei. Porque você se ensoberbeceu. Porque você subiu. Porque você se esqueceu de mim. Porque você abandonou o lugar dos encontros e da oração. Porque você virou as costas para as minhas visitas desde quando você era criança. Fui eu que despedacei. Mas sou eu que saro.